Olá pessoal, vamos então à nossa aula final do curso de Física 2 e hoje nós vamos tratar da entropia em processos irreversíveis, que são os dois últimos itens então desse capítulo 18. Né? Então, só relembrando aqui umas questões importantes sobre a entropia e o que a gente viu em aulas anteriores, né? Então, a gente viu na aula anterior duas definições de entropia. Uma que é a definição do ponto de vista da termodinâmica, que é aquela que a gente viu relacionada aos processos envolvendo troca de calor de forma reversível, né? Que nós analisamos lá no ciclo de Carnot e vimos que essa grandeza, né, o calor trocado dividido pela temperatura nas diversas etapas do ciclo, era uma grandeza que se conservava, né? Então, isso que motivou, então, a definição, digamos assim, dessa grandeza termodinâmica chamada entropia, né? E a questão que está envolvida aqui é que essa definição, ela pressupõe que a gente conhece quais são as trocas de calor e ela é aplicada, então, em tese para processos reversíveis. Nós vimos também a definição um pouquinho de mecânica estatística, né, muito rapidinho, que é o que a gente chama de definição estatística, ou a definição de Boltzmann da entropia como a grandeza que mede a desordem do sistema, ou, em outras palavras, está associada à probabilidade de um determinado estado do sistema acontecer. Então, ela é uma característica que é uma função de estado do sistema, ou seja, a depender do estado que eu estou considerando, ele vai ter uma determinada probabilidade W maiúsculo daquele macroestado, como a gente fala em mecânica estatística, e esse vai ser, então, a constante de Boltzmann vezes o log dessa probabilidade que me dá a entropia do sistema. E nós vimos que na aula passada, isso aqui traz uma interpretação interessante do ponto de vista da desordem, de ordem e desordem, porque os estados que têm maior probabilidade, ou os macroestados de maior probabilidade, são aqueles, na verdade, em que eu tenho o maior número de arranjos possíveis para os diferentes microestados, ou seja, para as partículas que compõem o meu sistema estar em diferentes formas, gerando o mesmo resultado final. A gente usou o exemplo da soma de dois dados, né? E que na soma de dois dados, se a gente tem um jogo, né? Que eu vou me mover numa casa, por exemplo, de acordo com a soma de dois dados, que seria o nosso macroestado de interesse, o macroestado soma igual a 2, ele só tem uma combinação possível, que é um dado sair 1 e outro sair 1, né? Enquanto que se a gente, por exemplo, pegar a soma igual a 7, nós vamos ver que nós temos 6 combinações possíveis, que é 1 e 6, 6 e 1, 5 e 2, 2 e 5, 3 e 4, 4 e 3. Então, do ponto de vista desse macroestado soma igual a 7, eu tenho um maior número de probabilidades. É por isso que quando eu jogo dois dados, a maior probabilidade é sair soma igual a 7. A gente pode fazer essa brincadeira em casa. E também isso indica que o meu sistema está mais desordenado, ou seja, soma igual a 7 significa várias combinações possíveis dos dois dados. Então, se eu jogo dois dados e não mostro quais são os valores obtidos, eu só digo a soma igual a 7, você vai ter 1/6 de chance de acertar qual é a soma, né? Então, imagina isso aí, uma quantidade muito grande de partículas. Mas o que é interessante na definição de Boltzmann, na definição estatística, de um modo geral, tem mais de uma, quando formos estudar no mecânica estatística, nós vamos ver, é que a entropia é uma função de estado. Ela é uma grandeza que depende de como o estado do sistema está, né? E uma coisa que, então, a gente pode se perguntar é se eu tenho, por exemplo, um processo espontâneo, que é usualmente um processo irreversível, a gente citou como exemplo, eu pegar dois metais, um quente e outro frio, encostar o quente no frio, depois de um tempo, os dois vão estar à mesma temperatura. Agora, o contrário dificilmente vai acontecer. Se eu tenho dois pedaços de metal em temperaturas iguais em contato, dificilmente, ou a probabilidade disso acontecer é praticamente zero. De um deles, de repente, ficar quente e o outro ficar frio. Isso não é um processo espontâneo. E se a gente pega a definição da termodinâmica, como é que a gente calcularia, então, o ΔS nesse processo, né?
E uma coisa que a gente discutiu um pouquinho é que, de um modo geral, para processos espontâneos, o ΔS sempre aumenta. Por quê? Porque espontaneamente a tendência é sair de um estado que tem, de um macroestado de menor probabilidade para um macroestado de maior probabilidade. O que significa que a ln de W tende sempre a aumentar em processos espontâneos e, portanto, a entropia deve aumentar em processos espontâneos. Agora, a gente pode usar a definição estatística de que, como a entropia, em termodinâmica, a gente consegue também mostrar que a entropia deve ser uma função de estado, quando a gente correlaciona com a variação da energia interna, mas sai direto da definição de Boltzmann, por exemplo, da mecânica estatística da entropia, que o S só depende da função do estado. Então, só depende de como é o estado inicial e como é o estado final que a gente que está envolvido no processo e independe do caminho. Essa que é a questão. Então, se o sistema sai de um estado inicial I, que tem entropia SI, para um estado final F com entropia SF, a variação de entropia vai ser SF menos SI, independente do processo. Porque se o sistema está em equilíbrio no estado inicial I e está em equilíbrio no estado inicial F, em I ele tem SI, em F ele tem SF, independente de como ele chegou lá, então a variação de entropia vai ser uma coisa que independe do processo. E isso também vale para processos irreversíveis, de um modo geral, e para processos espontâneos. Então, se eu quero calcular o ΔS de um processo qualquer, eu posso, por exemplo, escolher um caminho reversível conveniente, fácil de calcular e que possa representar o estado inicial e final do meu sistema, né? Então, vamos fazer um exemplo que está no livro, que é o exemplo da expansão livre de um gás ideal. Então, qual é a ideia? Eu tenho um gás ideal que está ocupando um determinado volume inicial VI, numa certa temperatura inicial TI. Ele está dentro de um reservatório de volume maior, separado por uma membrana, e o sistema todo é isolado, né? As paredes são isolantes, e a expansão livre esse nosso experimento simulado, a gente rompe essa membrana e o gás passa a ocupar, então, eu não preciso fazer nada. Se eu romper a membrana, o gás imediatamente vai ocupar todo o volume do reservatório. Então, depois da expansão, ele tem um volume final maior VF. Bom, a gente pode pensar, né? Mas parece assim, olhando esse arranjo que está lá, esse desenho que está lá no livro, como é que a gente pode fazer isso aí? Bom, a gente poderia ter, por exemplo, dois reservatórios, né, conectados por uma mangueirinha, por exemplo. Eu coloco o gás de um lado, faço vácuo do outro, isolo tudo isso aqui de forma que não tenha troca de calor e depois abro a mangueirinha, né? Se eu abrir a mangueirinha, o gás que está de um lado vai fluir e vai ocupar agora os dois reservatórios. Então, não é de todo assim impossível a gente fazer um experimento razoavelmente próximo, inclusive sem troca de calor, né? Então, a membrana se rompe e o gás passa a ocupar o volume final VF. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, qual é a variação de entropia nesse processo, então eu posso escolher um processo reversível que saia do estado inicial, o gás ocupando um volume VI numa temperatura TI, é um gás ideal, nós vamos considerar um gás ideal, e que ao final ele vai ocupar o volume VF, e ele vai estar obviamente numa pressão PI, né? O volume VF com certa temperatura final TF e com uma certa pressão PF. Então eu posso pensar em qualquer processo que seja reversível, que saia desse estado inicial para esse estado final, que tudo vai estar resolvido, né? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre a expansão livre. Como na expansão livre a gente isolou o gás, então não tem troca de calor com o ambiente, significa que o Q total trocado é zero. Como o gás também se expande livremente, ele também não realiza trabalho, porque quando essa membrana é rompida, o gás simplesmente se expande ocupando um lugar que era vácuo. Então, ele não produz, o gás em si não vai produzir nenhum trabalho. Então, se eu não tenho calor trocado, se eu não tenho trabalho trocado, a variação da energia interna é zero
E, portanto, como a energia interna num gás ideal só depende da temperatura, a temperatura tem que ser constante, a temperatura não varia. Então, a gente já sabe que o estado final tem que ter temperatura igual ao estado inicial, né? Então, é um processo... os dois estados iniciais e finais estão em temperatura constante. Então, a gente pode... descobrindo isso, que a temperatura inicial e final é igual, a gente pode, por exemplo, calcular o ΔS, supondo uma expansão isotérmica reversível desde I até F, que seria, ao invés da gente ter o gás e uma membrana aqui, eu teria, por exemplo, um êmbolo, tudo isolado, que estaria aqui na posição da membrana, como se fosse uma seringa, né? E depois eu vou puxando esse êmbolo lentamente, seria essa parede móvel, e eu vou puxando lentamente até o gás ocupar todo o volume final VF, sem haver troca mantendo a temperatura constante, mantém a temperatura constante. Isso significa que eu tenho que permitir troca de calor aqui, através, por exemplo, do êmbolo, né? Então, para manter a temperatura constante aqui, nós vimos que, como agora eu vou ter trabalho sendo realizado, né? Então, eu vou ter que ter troca de calor no processo. Bom, então, a gente pode imaginar, então, essa transformação, essa expansão isotérmica reversível de I para F, ela pode ser representada, então, num diagrama pressão-volume, por essa curva aqui, que seria uma curva isotérmica, e como o processo é isotérmico, então o processo acontece saindo de uma pressão maior, volume menor, para uma pressão menor, volume final maior, né? Muito bem, então o ΔS aqui, eu tenho que calcular a integral nesse processo agora, né, ao longo desse processo reversível, do dq reversível sobre a temperatura. Como a gente sabe que a gente está fazendo um processo isotérmico, então eu estou numa isoterma, temperatura constante, variação de energia constante, então o dE da energia interna é constante, então o dq em todo o tempo tem que ser igual a menos dW, e portanto, como dW é a fração de trabalho executado, né? Como dW é menos PdV, o dq então é PdV, o dq reversível nesse processo. E como a temperatura é constante, ela pode sair para fora da integral, e o ΔS vai ficar, então, 1 sobre T integral do estado final, do estado inicial para o estado final do dq reversível, que é 1 sobre T da integral do volume inicial VI até VF de P dF. Aí, eu lembro que como isso aqui é um gás ideal, o PV é igual a nRT. Então, o P eu posso escrever como função do volume, já que é isso que eu preciso para calcular essa integral, o P como função do volume, como nRT sobre V. Substituo, eu tenho então que o ΔS vai ser 1 sobre T, da integral do volume inicial até o volume final de nRT sobre V dV. O nRT sai fora da integral, como eu tenho 1 sobre T, vai ficar nR, integral de VI até VF de dV sobre V. Integral de 1 sobre V dV, a gente sabe, da ln de V calculado entre VI e VF, vai dar, então, o ΔS é NRLN, daria ln de VF menos ln de VI, então ln de VF sobre VI. Beleza? Pronto. Então, com isso, a gente sabe qual vai ser a variação de entropia na expansão livre de um gás. Pergunta importante. Esse processo que eu estou modelando é a expansão livre de um gás? Não. Absolutamente não. A expansão livre de um gás não tem troca de calor. Inclusive, não dá para a gente representar num diagrama PV. Eu só consigo representar no diagrama PV processos que são reversíveis, que vão acontecendo lentamente, de forma que todos os estados podem ser mapeados num diagrama pressão-volume. Tá? Então, esse processo é a expansão livre? Não. Ele é o processo modelado, então é uma expansão isotérmica, né, de um gás ideal. Mas, como tem o mesmo estado inicial e o mesmo estado final, o ΔS vai ser o mesmo. Tá? Essa que é a questão. E a pergunta é a seguinte: se independe do caminho que eu escolho, será que se eu imaginar um outro processo qualquer, também reversível, eu vou ter o mesmo ΔS? Bom, então vamos pensar um outro processo aqui. Por exemplo,
A gente pode imaginar esse processo aqui. Eu desenhei aqui as isotermas, que são as curvas em vermelho e preto, e as curvas tracejadas são curvas adiabáticas, né? Então imagina que a gente faça um processo em duas etapas da seguinte forma. Primeiro eu tenho uma expansão adiabática, então o gás vai seguir essa linha tracejada azul, indo de I até F', né? Então, sai do volume inicial VI até o volume final VF', a pressão muda também de acordo e tudo mais, só que ao longo de uma linha adiabática. E em seguida, como eu tenho que o processo reversível tem que sair do mesmo estado inicial para o mesmo estado final, o que eu posso fazer agora é um aquecimento isovolumétrico. Eu já estou no volume final, mas veja, quando eu faço uma expansão adiabática, o gás sai de uma temperatura T para uma temperatura T'. Ele vai para uma temperatura menor, então nesse processo o gás se esfria. Como eu tenho que voltar para o estado inicial, que a temperatura é a mesma, então eu posso pegar o gás que está aqui em F', já está no volume certo, eu faço um aquecimento até ele atingir a temperatura correspondente, que é igual à temperatura inicial. Então seria uma sequência de dois processos reversíveis. Uma expansão adiabática e saindo do volume inicial até o volume final de interesse, né? E depois um aquecimento isovolumétrico que leva o sistema de uma temperatura que não é a que eu quero para a temperatura que eu quero. Muito bem. Então, se a gente analisa primeiro o processo 1, como ele é uma expansão adiabática, eu não tenho troca de calor. Se o dq é zero, o ds, como o ds é dq sobre t, é o dq reversível sobre t, então o ds é zero. Então, se ao longo dessa linha aqui, cada dszinho é igual a zero, ou seja, a entropia é constante ao longo de toda essa linha. Por isso também, às vezes, a gente fala que é um processo isoentrópico, né? Então, o ΔS, a variação de entropia, para ir de I até F', vai ser zero. O que significa que toda a variação de entropia nesse meu processo em duas etapas, 1 e 2, vai estar no 2, que é um aquecimento isovolumétrico. Se é um aquecimento isovolumétrico, eu posso usar a ideia do calor específico a volume constante, calor específico molar a volume constante de um gás, que é o dq a volume constante, é o número de mols, vezes o C, vezes o V, vezes o CV, desculpa, o calor específico a volume constante do gás, vezes o dt, né? Então, isso significa que para calcular a variação de entropia no processo 2, que vai ser a variação de entropia total no processo 1 mais 2, né, nesse processo em duas etapas, eu tenho que calcular a integral do dq reversível dessa etapa 2, dividido por t, que é o dq reversível ao volume constante sobre t, que é NCV, substituindo, né, NCVT dt calculado de t' até t, porque a curva de baixo é uma temperatura menor e eu vou fazer o aquecimento para o gás voltar à temperatura inicial. Então, o número de mols eu suponho constante do gás, obviamente, eu estou mantendo constante, é a mesma quantidade de gás que sai de um estado inicial para o estado final, o calor específico é propriedade do gás, calor específico a volume constante também é constante, eu tenho uma integral de dt sobre t calculado de t' até t, e a gente sabe o resultado disso, é logaritmo de integral de 1 sobre t dt, é ln de t calculado de t' até t, o que dá ln de t menos ln de t', então eu vou ter ΔS igual a NCV ln de t sobre t'. Bom, se a gente olha aqui, a gente ainda não chegou lá, né? Por quê? Porque a gente tem aqui envolvendo as temperaturas, inclusive, tudo bem, a temperatura final já está aqui, mas eu tenho um T' que não faz parte da minha expansão livre. Esse T' ele apareceu porque eu escolhi esse processo que, de novo, não é uma expansão livre, é um outro processo reversível que sai do estado inicial, do mesmo estado inicial, do gás ocupando um volume inicial e ele expandindo para o volume final VF. Mas veja, eu estou aqui em função da temperatura T', que ela não faz parte, digamos assim, do processo de interesse, né? Porque no processo de interesse, o I e o F têm temperatura constante. Então, vamos ver como é que a gente faz
para contornar esse problema. Então a gente lembra que no processo 1, então a gente precisa achar uma relação entre... a gente precisa achar a razão t em função dos volumes, né? Que é isso que a gente precisa colocar tudo em função dos volumes. Então a gente sabe que no processo 1, como é um processo adiabático, né, a gente mostrou em aulas anteriores que o produto PV elevado a gama, lembrando, gama é a razão Cp sobre Cv, né, o calor específico molar, a pressão constante e a volume constante, né, dos dois calores específicos, mas o produto PV elevado a gama é constante. Então, nesse processo adiabático, se eu pego os pontos I e F', PI VI elevado a gama é PF' VF' elevado a gama, né? Aí a gente pode fazer um truque e assim, ó, desse VI aqui eu vou separar um deles, um PI VI, vocês já estão entendendo o que vai acontecer aqui, né? Nós vamos usar o fato de que PV é igual a MRT. Então eu vou separar um PI VI aqui, então sobra um VI elevado a gama menos 1. E do lado de cá a mesma coisa, um PF' VF', VF' gama elevado a menos 1. Aí eu lembro que o VF' é igual ao VF, né? Porque é um aquecimento isovolumétrico. Então, o estado final F' já está no volume final de interesse VF, né? E a gente pode usar o fato de que o produto PV do gás é sempre igual a NRT. Então, no PIVI aqui, eu vou escrever NR, qual é a temperatura do estado I? T. E no lugar que está aqui, P de F', V de F', que é esse ponto F', esse estado F' aqui, eu tenho que escrever NR, a temperatura equivalente, que é NRT'. E onde eu tenho esse VF' de gama menos 1, eu já vou substituir por VF. Então aqui eu tenho VF elevado a gama menos 1. E pronto, com isso a gente consegue uma razão. Então, eu posso, NR aparece dos dois lados, a gente simplifica, e eu posso escrever a razão T sobre T' em termos das razões do volume final, né? Então eu passo T' para cá, o volume inicial para lá, então a gente tem que T sobre T' vai ser VF sobre VI elevado a gama menos 1. Então, pego esse resultado, substituo no resultado anterior da variação de entropia, que a gente tinha calculado para esse ciclo não, né? Para essa sequência de processos reversíveis, 1, 2, e então eu obtenho que o ΔS é NCV ln de VF sobre VI elevado a gama menos 1, esse gama menos 1 aqui, a gente sabe que pode descer multiplicando aqui, então é NCV gama menos 1 ln de VF sobre VI, está começando a já ficar com a cara do que a gente quer, né? Aí a gente lembra que gama é CP sobre CV, então eu tenho NCV que multiplica CP sobre CV menos 1 ln de VF sobre VI, e aí se eu multiplico o CV aqui dentro, passo o CV multiplicando aqui para dentro, eu vou ter CP menos CV, e Cp menos Cv para um gás ideal é R. E, portanto, a gente obtém a mesma variação de entropia como deveria ser, né? Então, você vê a expansão livre do gás ideal. Então, para eu calcular para efeitos do cálculo da entropia, e a gente poderia até dizer assim, para efeito do cálculo de qualquer outra propriedade que seja intrínseca, que seja uma função do sistema, ou seja, uma função do estado do gás, para qualquer outra, a gente pode usar processos reversíveis quaisquer, qualquer um que eu quiser imaginar, né? Desde que eu saia do mesmo estado inicial para o mesmo estado final, que a variação da entropia vai ser a mesma. Reforçando que a expansão livre de um gás ideal, eu poderia representar, no máximo que eu posso representar num diagrama pressão-volume, é o estado inicial e o estado final. Só. A gente não sabe o que acontece no meio do caminho em termos do diagrama pressão-volume. E isso aqui é diferente dos dois modelos que a gente fez, que é, primeiro, uma expansão isotérmica e o segundo modelo é uma expansão adiabática seguindo de um aquecimento isovolumétrico. A questão é que os dois, tanto esse quanto esse, vão ter a mesma variação de entropia. Por quê? Porque, independente dos processos no meio do caminho, a variação de entropia só vai depender de quem é o estado inicial e quem é o estado final. Tá? Então, essa é uma questão importante que a gente viu até agora, e aí agora eu posso pegar um processo irreversível qualquer e escolher etapas reversíveis do jeito que for mais conveniente e calcular, então, a nossa variação de entropia. Legal.
E se a gente considerar agora a entropia do ponto de vista da definição estatística, ou seja, a entropia de Boltzmann, como se costuma dizer, né? Bom, lembra que para a gente poder calcular a entropia, eu vou precisar calcular qual é o W grande, que é a probabilidade de um determinado macroestado do sistema, né? Então, a probabilidade do macroestado correspondente ao gás ocupando o volume VI e ao gás ocupando o volume VF. E para calcular a probabilidade do macroestado, eu primeiro preciso saber fazer a seguinte pergunta. Se eu pegar uma partícula só do gás, quais são os possíveis estados dela, né, em termos de essa partícula dentro desse volume VI? Que no fundo a gente está perguntando quais são os microestados, como a gente comentou na aula da definição estatística. Bom, quais são os microestados, então, para a molécula do gás dentro do volume V? Ela pode estar em qualquer lugar do reservatório de volume V. Então, se eu pegar uma única molécula lá dentro, ela pode estar em qualquer... Né, se eu tirar fotos, uma hora ela vai estar num canto, na outra vai estar no outro, na outra vai estar no meio, a outra vai estar embaixo, a outra vai estar em cima. Ela pode ocupar qualquer posição nesse reservatório. Se a gente imaginar a molécula como tendo um volume Vm, a gente pode imaginar que o volume total do reservatório pode ser dividido em caixinhas de tamanho Vm. Né? E o que significa que a molécula está em qualquer lugar do reservatório de volume V, e significa que ela está dentro de qualquer uma dessas caixinhas que tem todas iguais o volume da molécula. Né? E quantas caixinhas dessas nós temos num volume V? Ora, é fácil, é só pegar o volume total, dividir pelo volume da caixinha, né? Que eu tenho o número de caixinhas e que também é o número de possibilidades ou o número de microestados que a molécula vai ter de estar nesse volume V. Então, ela pode estar em qualquer uma dessas caixinhas, o que significa que eu tenho V sobre Vm probabilidades para cada microestado da molécula, tá? Bom, considerando então que cada molécula tem esse número de probabilidades, qual é a probabilidade, então, ou qual é o macroestado e a probabilidade de cada um deles? Os macroestados a gente tem que perguntar assim, né? Eu preciso saber qual é a probabilidade, o W maiúsculo deles, né? Um macroestado em particular é uma determinada combinação de N partículas nas diferentes caixas. Então eu tenho lá um bocado de caixas, se eu imaginar, gás ideal, as partículas são idênticas e indistinguíveis. Então todas elas têm o mesmo volume Vm, e aí eu tenho um certo número um número de caixas, né, que tem o volume igual ao volume da molécula, e eu tenho um certo número de moléculas que eu tenho que espalhar nessas caixas, tá? E espalhar as moléculas nessas caixas, ela vai ocupar o volume todo. E aí a gente tem que lembrar duas coisas importantes do nosso modelinho do gás ideal. Na aproximação do gás ideal, a quantidade de partículas é grande, mas apesar de ser grande, a gente tem um gás de baixa densidade, ou seja, o número de partículas é sempre... tá ao contrário aqui, errei, né? O número de partículas é sempre muito maior... Não, desculpa, tá certo. O número de partículas é muito menor do que o número de caixas que eu tenho. Então, o que eu quero dizer é que eu sempre tenho caixa, né, disponível para pôr a partícula. Então, o número de caixas é tão grande e o número de partículas, apesar de ser grande, ele é pequeno em relação ao volume total, de forma que eu tenho um gás a baixa densidade. Então, tá certo isso aqui. O número de partículas é muito menor do que o número de locais disponíveis, vamos pensar assim, né? Então, como a gente tem N partículas, a probabilidade de uma determinada distribuição das N partículas, das partículas em N caixas, é dada pelo produto das probabilidades de cada partícula estar numa caixa, né? Então, é assim, a probabilidade da partícula número 1, se eu conseguisse numerar, né? Partícula número 1 está numa caixa. É V sobre Vm. Partícula 2 é V sobre Vm também. A partícula 3 na outra caixa é V sobre Vm. Como eu tenho que ter a probabilidade combinada, ou seja, eu tenho que ter a partícula 1 nessa caixa, a 2, e a 2 nessa caixa, e a 3 na outra caixa, e a 4 na outra caixa, e assim por diante, eu tenho a probabilidade, então, de uma determinada configuração, seria o produto dessas probabilidades, que são todas iguais, ou seja, é Wzinho elevado a N, então é V sobre Vm elevado a N.
Então, de forma que se eu sei a probabilidade do macroestado, eu posso substituir qual seria a entropia de um determinado macroestado qualquer, né? Qual é a probabilidade de um determinado macroestado qualquer? É o KBLN de W, ou seja, LN de V sobre VM elevado a N. E aí eu uso de novo, então é KB, o fato de que a expoente aqui pode cair multiplicando o logaritmo, que é KBN logaritmo de V sobre Vm. Para a expansão do gás, então, o que eu vou ter? A variação de entropia, o que é? É isso aqui calculado, é o SF menos SI, então o volume final é VF, o volume inicial é VI, então seria KBN LN de VF sobre Vm menos KBN LN de VI sobre Vm, o que dá KBN LN de VF sobre VI. E aí a gente lembra a relação entre a constante de Boltzmann, número de Avogadro e número de mols e a constante universal dos gases, e eu posso escrever o produto constante de Boltzmann vezes o número de partícula por número de mols vezes a constante universal dos gases, então eu tenho ΔS igual a NRLN de VF sobre VI, exatamente o resultado que a gente obtém, então, usando a definição termodinâmica, digamos assim, da entropia. Então, tudo certo. Então, a variação de entropia é uma variável de estado, a gente consegue calcular variações de propriedades que são variáveis do estado, do tipo entropia, apesar de num processo reversível como numa expansão livre, eu não consegui saber o que acontece ao longo de todas as etapas. Porque, como é um processo irreversível, a gente mostrei aquele gráfico, né, em que a expansão livre de um gás ideal, ela a gente só sabe, num diagrama do tipo PV, eu só consigo modelar as etapas iniciais e finais. Beleza. Com isso, então, a gente encerra essa parte. E o último tópico que a gente vai falar desse capítulo é um capítulo, um item que o livro chama de refrigeradores e aquecedores. E se a gente for pensar bem, o que é um refrigerador ou um aquecedor? É o processo contrário de uma máquina térmica. Veja, a ideia da máquina térmica, o que é? Eu promovo trocas de calor, então eu tenho, digamos, um reservatório quente, um reservatório frio, eu troco o calor com reservatório quente, troco o calor com reservatório frio, de forma que o calor líquido entregue ao sistema pode ser convertido num trabalho, né? Como, por exemplo, num motor, né? num motor qualquer que funciona a vapor, uma caldeira, os processos que funcionam em termoelétricas e assim por diante. Se a gente for pensar num refrigerador e no aquecedor, é o contrário, né? Eu sempre vou querer remover calor do lado frio e jogar calor para o reservatório quente, né? E aí depende, se o que eu estou interessado é no lado frio, eu tenho um refrigerador. Então significa que eu vou tornando o lado frio cada vez mais frio, né? E se eu tenho um aquecedor, eu estou interessado no lado quente. Significa que o reservatório quente vai ficando cada vez mais quente. Então, nesse sentido, refrigeradores e aquecedores são processos contrários ou reversos de uma máquina térmica, né? E a gente chama isso aí genericamente de bomba de calor. E tem lá no livro um esquemazinho, né, do que seria uma bomba de calor, está aqui, mas veja, a primeira coisa importante é tirar calor de um reservatório frio ou de um lugar frio, né, de uma fonte fria, vamos dizer assim, até melhor do que reservatório. Tirar calor de uma fonte fria, tornando-a cada vez mais fria, e jogar calor para uma fonte quente, tornando-a cada vez mais quente, concorda comigo que não é um processo natural. Eu vou ter que gastar energia. E agora, nesse sentido, é que ao invés de eu produzir trabalho, eu só consigo fazer isso se eu executar trabalho sobre o sistema. Então, na nossa bomba de calor, ou refrigerador, ou aquecedor, eu tenho que produzir trabalho, então eu tenho que introduzir energia no sistema através de trabalho, para que eu consiga, então, num refrigerador, por exemplo, resfriar
o ambiente que estaria aqui, né? Digamos, aqui seria a nossa sala, né? Ou seria a geladeira. Eu quero tornar isso aqui cada vez mais frio, significa que eu tenho que ir roubando calor daqui, né? E se eu estou interessado no aquecedor, eu estou olhando do lado de cá, significa que eu quero entregar calor cada vez mais para essa fonte. Então, digamos, eu estou num ambiente frio, ou o aparelho de ar-condicionado e o refrigerador funcionam desse lado, né? Mas tem ar-condicionado que funciona também como aquecedor em ambientes mais frios. Quando a temperatura baixa, você pode fazer o ar-condicionado trabalhar como aquecedor. Então significa que agora a nossa sala, eu quero aquecer o ambiente e eu preciso entregar calor para cá, né? E isso eu só consigo fazer se eu executar trabalho sobre o sistema, né? Bom, então veja, o quanto eu vou conseguir de eficiência aqui vai depender um pouquinho dos parâmetros de trabalho aqui, da mesma forma que na máquina térmica, né? A eficiência depende, lá era o trabalho, que era a energia útil. Aqui é ou QH, se eu estou falando de um aquecedor, ou QC, se eu estou falando de um refrigerador. Então esses termos, esses dois Qs aqui, essas duas trocas de calor, que seriam as nossas energias úteis, né? Que servem para refrigerar ou aquecer. E a energia de entrada é o trabalho. Então, nesse caso aqui de refrigeradores ou aquecedores, a gente não usa eficiência, mas a gente usa o que o livro chamou de coeficiente de desempenho, né? Ou, às vezes, também chamado de coeficiente de coeficiente de eficiência mesmo, coeficiente de desempenho mesmo, enfim, coeficiente térmico, né? Mas para um refrigerador, dá para a gente entender isso, né? Se o que interessa é roubar calor da fonte fria, então o coeficiente de desempenho aqui é a razão entre o módulo de QC, porque a gente não está interessado no sinal, né? Porque se eu estou roubando o calor da fonte fria, agora esse aqui vai ser negativo, né? Do ponto de vista da fonte fria, e o trabalho também seria negativo, né? Mas enfim, me interessa aqui só os valores em módulo, né? Então, eu teria a razão entre a quantidade de calor que eu consigo roubar da fonte fria em termos da energia que eu tive que gastar, que é na forma de trabalho, né? Normalmente, isso aí, né, eu vou mostrar já um modelinho, né? Mas esse trabalho é promovido normalmente por um motor. Então, na verdade, é um gasto elétrico, né? É uma energia, né? No caso, é um trabalho executado por um motor que normalmente trabalha comprimindo gás, né? Então a gente vai ver isso já. E no caso de um aquecedor, o coeficiente de desempenho aqui tem que ser o contrário. Tem que ser o calor entregue à fonte quente dividido pelo trabalho executado, né? Então, o quanto de energia eu pus no sistema é o trabalho. E o quanto de energia útil, digamos, eu estou aproveitando é a energia que eu aproveitei para aquecer o ambiente. Então, é o módulo do QH, né? Então, eu estou entregando calor para o QH, para a fonte quente o tempo todo, tá? Bom, também, a exemplo do que acontece nas máquinas térmicas, né? Uma bomba de calor, ou um refrigerador, ou um aquecedor, eles funcionam de forma mais eficiente, ou é possível mostrar que se o ciclo, o processo térmico for um ciclo de Carnot reverso, né? Tem que ser o ciclo de Carnot reverso, porque lá a gente quer produzir trabalho. Aqui a gente vai pôr trabalho e está interessado nos calor, ou no QC ou no QH trocado. Então é um ciclo de Carnot reverso. Na verdade, os coeficientes de desempenho máximos, eles são obtidos quando eu consigo fazer o meu refrigerador ou aquecedor trabalhar num ciclo de Carnot, que significa aquelas etapas reversíveis que a gente já viu lá no ciclo de Carnot, só que percorridas no sentido inverso. Lembra, eram etapas adiabáticas e etapas isotérmicas, né? Então eu tinha compressão e expansão isotérmica, compressão e expansão adiabática, numa determinada ordem lá. Eu tenho o ciclo de Carnot direto. Para
máquina, para o refrigerador ou aquecedor, eu vou ter também as mesmas etapas, só que eu percorro o ciclo de uma forma diferente. Mas o que significa, então, que a gente pode usar os resultados que a gente obteve lá da relação entre calor, né, que está envolvido com a entropia, né, que o QC, o QC sobre TC e o QH sobre TH se conserva, né, a soma disso tudo é igual a zero, e aí a gente mostra que o coeficiente de desempenho máximo, então, de um refrigerador é a temperatura da fonte fria dividido pela diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria. E para um aquecedor é mais ou menos o contrário, né? Na verdade, a temperatura que interessa é a temperatura de trabalho da fonte quente, do ambiente que eu quero aquecer, né? Então, veja que quanto maior a temperatura aqui ou quanto maior foi essa temperatura aqui, maior seria o nosso coeficiente de desempenho do meu refrigerador, né? E isso também está ligado com a diferença de temperatura. O parâmetro importante aqui é a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria, né? Por exemplo, num refrigerador do tipo ar-condicionado, a fonte quente é o ar externo, né? Então, se a gente está na nossa casa ou na nossa sala de aula, né, nas didáticas, né? Para aqueles aparelhos de ar-condicionado, a fonte quente é o ar ambiente. Então, o TH é meio definido já pela temperatura do ar ambiente, né? Ou a temperatura que se consegue ali próximo de onde vai estar havendo a troca de calor, né? E o TC seria a temperatura que eu quero colocar na minha fonte fria, né? E aí fica claro também que a quantidade de trabalho que eu vou ter que executar, ou dispêndio de energia, também vai ser muito dependente de quanto eu quero esfriar num refrigerador ou quanto eu quero aquecer num aquecedor, né? Só para a gente concluir, então, aqui, peguei aqui algumas figurinhas da internet, né? Então, esse aqui é o exemplo de nesse caso é um refrigerador, né? É um modelinho de refrigerador desse que a gente tem, uma geladeira típica de casa, funciona dessa forma. E aqui seria o ciclo de Carnot, né? Percorrido ao contrário, então a gente tem primeiro uma expansão adiabática de uma temperatura alta, da TH até a temperatura fria, aqui ele coloca TL, mas seria a nossa TC, né? Depois eu tenho uma expansão, a figura não está muito boa aqui, né? Uma expansão isotérmica, né? Em temperatura constante do gás, né? Agora, em contato em temperatura constante, ou seja, em contato com a nossa fonte fria, que seria o interior do refrigerador, e aqui então, o trabalho é executado para fazer essa compressão, e aqui o calor é trocado, então é daqui que eu roubo o calor, então que eu vou aos poucos esfriando o meu congelador. E depois, para voltar, eu tenho que o gás tem que se expandir, aí ele aquece. Como ele aquece bastante, na hora que ele está aqui nessa volta, que é a compressão isotérmica, então aqui é uma compressão adiabática para subir a temperatura da parte fria para a parte quente, e aí a gente tem então a troca de calor. O calor é entregue, no caso da geladeira, para a parte de fora, né, de trás da geladeira, ou para o ambiente da nossa cozinha, né, onde está a geladeira. E aqui tem um modelinho, né, aqui um desenho esquemático, aqui um modelinho de como é que é basicamente a geladeira, né? Então, aqui tem o compressor, normalmente aqui eu tenho um gás, né? Na verdade é uma mistura gás líquido, a depender das etapas, né? A gente tem aqui, o pessoal fala até o fluido refrigerante, né? E ele é comprimido inicialmente. Então, como ele é comprimido nessa etapa, que é onde é feito o trabalho, então entra trabalho aqui, a gente está nessa etapa 1, 2, e aqui o compressor. Então, ele é comprimido, aí ele é comprimido já no limite entre líquido e gás, né? Ele circula pela serpentina, então ele esfria bastante, ele circula pela serpentina como é que fala? Na região dentro da geladeira, né? E aqui, aliás, aqui, desculpa, o compressor está do lado de cá.
aqui está dentro da geladeira. Então ele circula o gás para lá, né? Então ele circula nessa região aqui. Aliás, desculpa. Ele é comprimido, então o trabalho é feito. Então eu estou nessa etapa aqui. Vamos pegar por aqui. Vou começar pela expansão, né? Para seguir a etapa certinho. 1, 2, 3, 4. Então o gás vem comprimido e ele sofre uma expansão adiabática. Então ele resfria, aí entra na geladeira. Como ele vai estar aqui dentro mais frio do que a geladeira, e essa é uma etapa importante, ele tem que entrar aqui de forma mais fria, ele troca calor com o ambiente frio, removendo o calor, então esfriando a geladeira. Então, o limite aqui de quão frio eu consigo dentro da geladeira é a capacidade de expansão do gás que a gente tem aqui. Depois dessa etapa, ele entra dentro do compressor, quando ele é comprimido. Então, nessa etapa aqui, ele está na expansão agora isotérmica, né? Na expansão isotérmica. E aí ele entra no compressor, agora ele é comprimido adiabaticamente, a temperatura aumenta, ele tem que estar numa temperatura maior do que o ar exterior, por isso que quando a gente põe a mão naquela serpentina que fica do lado de fora da geladeira, ela está quente, então o gás perde calor aqui, passa pelo expansor, que normalmente é uma válvula que tem um estrangulamento, né? E usa aqueles princípios de fluidos que a gente viu, né? Que se eu tenho uma redução de área, eu tenho uma modificação de pressão dos dois lados, então eu tenho uma expansão aqui e volta o ciclo. E a gente pode também desenhar esse ciclo num diagrama TS, como a gente já viu, né? Que seria percorrer o ciclo de Carnot no sentido contrário. Então, o gás sai aqui dessa região da expansão, então a entropia sobe, né? O gás, então, se a gente está aqui, né? O gás dessa região aumenta de temperatura, aí eu tenho uma região quando ele entra do lado de cá, que é no compressor, né? No compressor eu tenho uma compressão que aumenta a entropia em temperatura constante, aí eu tenho uma região de troca de calor aqui, em que eu vou ter, que é nessa etapa 2, 3, que é aqui na serpentina, eu vou ter o momento em que o gás cede calor para o ambiente e depois, enfim, segue as outras etapas, a expansão, enfim, preencho aqui o ciclo completo. Né? E se eu pensar que se eu colocasse isso aqui para o lado de fora num dia muito frio, eu poderia esquentar, né, o meio ambiente? Sim, né? Essa que seria a ideia. Né? Bom, então, é isso, pessoal. Com isso, a gente, então, termina o nosso curso. E até uma próxima aula. Teremos as nossas aulas de dúvidas ainda. Até mais.